Olá, gente. Boa tarde. Ótima quinta-feira para você. Começando o esporte. Se ajeita aí no seu sofá, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Ótima tarde para você. Bem-vindo ao esporte aqui na telinha da RIC TV Record. Bom dia de volta ao trabalho na Chapecoense, em titulares na academia e o restante do grupo trabalhando normal lá no CT da Água Amarela. Depois do empate fora de casa no Rio de Janeiro contra o Botafogo, a Chapecoense voltou ao trabalho na tarde desta quarta-feira. Os atletas que atuaram no jogo contra o time carioca fizeram um treinamento regenerativo na academia do clube. O restante do grupo trabalhou normalmente no CT da Água Amarela. A Chapecoense está a 2 jogos sem tomar gol. Neste sábado, o jogo acontece em casa, contra o vice-líder Santos. A expectativa é fazer bonito em campo e, para isso, eles contam com o apoio dos torcedores. Convidado, meu torcedor, preciso de você para que você possa vir ao estádio, fazer aquele caldeirão que a Chapecoense sempre fez aqui e que nós possamos dar a vida por vocês e fazer o nosso melhor em campo. Esperamos a sua colaboração, a sua ajuda, nos apoiando aos 95 minutos. E tem promoção de ingressos para assistir ao jogo da Chape neste sábado. O torcedor sócio tem a chance de adquirir o ingresso por R$ 25,00 geral. E o valor total dos ingressos é de R$ 50,00 para a arquibancada geral, R$ 70 para cadeiras descobertas, R$ 90 para cadeiras cobertas laterais e R$ 110 para cadeiras cobertas centrais. O jogo está marcado para sábado às 19 horas na Arena Condá. E aí, Serginho, boa tarde. Tudo tranquilão? Tudo bem, Juninho? Eu tô bem, tudo certo. Que falar dessa volta ao trabalho de Chapecoense, promoção de ingressos, semana toda para trabalhar o técnico Emerson Cris para enfrentar o Santos. A semana essa é um pouco mais curta, porque jogou na segunda-feira, retornou na terça, ontem voltou aos trabalhos levemente, trabalha mais forte hoje, amanhã e sábado já tem o jogo. Mas é aquilo que eu tenho dito com quem eu converso, acho que o momento é de dar o voto de confiança, o momento é de abraçar o time, é de abraçar o clube, é de abraçar a Chapecoense. Algumas ações nesse sentido foram feitas para melhorar o ambiente. A gente não pode deixar de reconhecer o esforço dos jogadores. Só para puxar um pouco pela memória, depois daquela derrota para o Ceará, os torcedores foram lá no aeroporto, protestaram contra a diretoria, contra os jogadores. E aí passou uma semana inteira, daí a Chapecoense ganhou do Avaí, não foi um espetáculo de futebol, mas ganhou. Fez 1-0, fez o dever de casa, os jogadores cumprimentaram os torcedores, coisa rara que a gente muitas vezes cobrou que estava faltando isso, depois do jogo mesmo, sofrendo vaias, né, e protestos na chegada do jogo anterior, os torcedores foram no centro do gramado, contracenaram ou confraternizaram, digamos assim, com os torcedores. Foi um gesto de reaproximação dos jogadores que me marcou para com o torcedor. Aí foi lá para o Rio de Janeiro, empatou 0-0 com o Botafogo. Concordo que o futebol ainda não é todo aquele que a gente espera, mas o time pelo menos não tomou gol nos últimos 2 jogos e esforço não faltou. Então, algumas ações da diretoria, como foi a entrevista muito boa do atual presidente em exercício, Paulo Magro, aqui junto com a gente, acenando para esta relação se tornar uma relação forte, porque a Chapecoense sempre foi muito forte quando dentro de casa, com o time fazendo sua parte em campo e o torcedor fazendo a sua na arquibancada. E o outro gesto da diretoria, ingressos a R$ 25,00. E não é contra um time da parte de baixo da tabela, é contra um time da parte de cima. O Santos é vice-líder do Campeonato Brasileiro, estando atrás do Flamengo apenas pelos critérios. Então é um baita time que a Chapecoense vai enfrentar no próximo sábado. Então, que o Emerson Cris aproveite esses treinos aí para ajustar aquilo que a equipe precisa ser ajustado, para que tenha muita mobilização interna dentro do vestiário, mas que o torcedor também abrace o time, se mobilize nesta semana e principalmente para este jogo, porque R$ 25,00, gente, é um preço justo, é um preço bom para um jogo contra o Santos, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então esperamos que no sábado a relação do time com a torcida fique ainda mais próxima e que a gente possa recuperar a força da Chapecoense dentro da Arena Condá. Todas as vezes que a Chapecoense foi forte dentro da Arena Condá, a Chapecoense saiu de situações difíceis. Pois é, Badar, na noite de ontem o Inter empatou com o Flamengo no estádio Beira-Rio e está fora da Libertadores da América. A equipe carioca avança para a semifinal e agora encara o Grêmio. Libertadores tem um gosto diferente e aqui no Rio Grande do Sul, o pré-jogo pede um churrasquinho. Todos confraternizando no Parque Marinha do Brasil.
ao lado do estádio. Esse grupo viajou 6 horas até Porto Alegre. E falando em vir de longe, a torcida adversária também esteve presente. Flamenguistas e colorados dividiram o mesmo espaço sem brigas. O desafio era grande, mas a torcida fez a sua parte. Lotou o Beira-Rio de esperança. Um recorde de público, mais de 49 mil pessoas que acreditavam em um placar positivo. Nós estamos aqui confiantes que vai dar nós hoje. 2-0 Flamengo. 4-0 pro Inter, 2 do Guerreiro, 1 do Dali e 1 do Nico no final. Um gol do Arrascaeta e outro gol do Gabigol. O jogo vai ser 2-0 pro Inter, 1 do Guerreiro e 1 do Wellington e 1 do D'Alessandro. O jogo vai ser 3-0 pro Inter, 2 do Guerreiro e 1 do Nico. Mas nem mesmo toda essa confiança foi suficiente para passar de fase. O empate em 1-1 eliminou o Clube Gaúcho e adiou o sonho do tricampeonato. Rodrigo Lindoso, que marcou o gol colorado no segundo tempo, falou sobre o resultado. A gente ia correr alguns riscos porque a gente precisava do resultado e também a gente sabe que um gol deles dificultaria muito. Eles até criaram ali no início do jogo, não foram felizes, competentes para fazer o gol naquele momento. Foi eu escolhido para fazer o gol ali do 1-0, né? Mas quando eu faço, quando alguém toma um gol, quando o Inter toma um gol, é todo mundo, é todo o grupo. A gente quer ganhar todas, mas o Libertadores parou aqui para nós. Temos brasileiro sábado e quarta-feira mais uma decisão. E bola para frente. Depois de 35 anos, o Flamengo volta a disputar uma semifinal de Libertadores. E o adversário é o Grêmio. Que pode, né? 35 anos que o Flamengo não chegava numa semifinal da Libertadores e quando chegou contra o Grêmio, ficou fora da final. Mas, enfim, houve uma grande mobilização, os colorados apoiaram, lotaram o Beira-Rio, recorde de público. Estavam acreditando na reação do Internacional. Só que esta mobilização, esta motivação dos torcedores não entrou dentro do vestiário. E aí eu me incluo entre aqueles que também acham que o treinador do Inter tem uma parcela grande de responsabilidade nesta eliminação. Porque o time do Internacional no primeiro tempo entrou morto em campo, não entrou com sangue nos olhos, que a gente tanto fala aqui, não entrou com espírito de decisão, estava jogando em casa, dentro de 48 mil, parte para cima, vai buscar o resultado, não. Primeiro tempo só deu o Flamengo poderia ter liquidado a fatura no primeiro tempo. Aí voltou para o segundo tempo, voltou com o mesmo time, em 2 minutos tirou o Rafael Sobis e colocou aquele menino que faz tempo que não faz gol, como é que é, o uruguaio. Mas, enfim, trocou. Nico Lopes, exatamente, me falhou a memória. E colocou o Nico Lopes. Dali a pouco tirou o Patrick para colocar o Wellington. E daí o Inter foi para cima, tomou conta do jogo, fez o primeiro gol e tudo levava a crer que o Internacional a qualquer momento faria o segundo gol. Mas aí o próprio Dair desorganizou o time. E a gota d'água foi quando tirou o Cuesta para colocar o Sarrafiore, que entrou e perdeu a bola no ataque, armou contra-ataque, e o Flamengo foi lá, empatou e liquidou a fatura. Então, eu acho que em jogos decisivos assim, que o treinador tem que mostrar que está preparado realmente, né, para esses grandes jogos. E o Dair Helman, eu acho que vacilou um pouquinho, mas o Flamengo mereceu. Tem um baita time, individualmente. Tu pegar os 11 times do Flamengo, é o melhor time do Brasil. Pelo jeito, o técnico sabe das coisas. E agora, vamos pular a Libertadores, porque as semifinais apenas em outubro. Em setembro, nós temos a Copa do Brasil e não dá tempo nem para o Grêmio comemorar muito e o Inter lamentar muito, porque quarta-feira que vem já tem os jogos da volta da Copa do Brasil e aí poderemos ter a possibilidade de ter na Copa do Brasil o Grenal que não tivemos por conta da eliminação do Internacional na Libertadores. Mas ficou o sentimento de que se o Inter tivesse caprichado um pouquinho mais, se o Dair Helman não tivesse meio que desorganizado o time, o Inter poderia pelo menos ter forçado a cobrança de pênaltis. Mas futebol é assim, né, professor Celso? Futebol é assim, nem tudo dá certo, né? Tá falando em professor, né? Sempre, né? Boa tarde, Celso. Celso Rodrigues com a gente por aqui. Seja bem-vindo, prazer ter o meu amigo aqui, parabéns. Técnico do Concórdia, levou o Concórdia para a elite do futebol catarinense. Primeiro de falar desse momento, né, Celso? Acho que é importante destacar isso, a importância de ter levado o Concórdia para a elite do futebol catarinense. Boa tarde. Boa tarde. É um momento bacana demais, feliz pela conquista do acesso. Era o projeto, né, principal da diretoria, da torcida, era voltar à primeira divisão. Quando foi montado esse grupo, eu não fiz parte da montagem, mas foi montado em cima disso, do acesso, da meta que era o acesso. E quando recebi o convite para assumir a equipe do Concórdia,
Eu logo aceitei esse desafio, porque conheço as pessoas que estavam na diretoria, as pessoas que têm caráter, são pessoas honestas, justas, e ofereceram uma oportunidade de trabalho. Um grupo totalmente diferente do que foi iniciado, alguns saíram, outros estavam chegando, e quando eu cheguei numa segunda-feira, na sexta-feira havia encerrado o prazo de inscrições. Então, eu pego um grupo com limitações, no caso, em termos de quantidade, e passar uma nova ideia, uma nova parte tática para que esses atletas entendessem a minha maneira de trabalhar, de uma segunda-feira, sem trabalhar, e já na quarta-feira a gente um jogo muito difícil. O resultado começou a vir já a partir do momento que o jogador começou a ter esse entendimento, né? Então, ali a gente começou a passar aquela experiência que nós temos, e o grupo de atletas começou a abraçar e começou a dar o resultado. E em cima do resultado veio a confiança. No primeiro momento, na primeira conversa com esses atletas, era resgatar a autoestima, fazer com que eles confiassem, acreditassem mais neles, e eles estavam num momento difícil, porque vinham de 4 resultados negativos, e de 12 pontos havia conquistado apenas 1 ponto, né? E foi o que eu fiz, né? Chamei os jogadores para uma conversa, a levantar essa autoestima deles, dar moral, dar confiança, e aí os jogadores fluiu essa qualidade deles, os resultados começaram a vir, e a partir de cada vitória e cada vez que a gente vencia era um entendimento maior daquilo que eu estava planejando para a equipe, e o resultado positivo, ele favorece muito isso, porque a gente criou um ambiente de vestiário bacana, uma harmonia bacana, jogadores felizes. A gente trouxe jogadores que estavam no grupo, mas não estavam tendo a oportunidade. Foi onde a gente conversou, dei confiança, e começou a jogar e começou a dar o resultado. Então, foram uns predicativos muito interessantes, que junto com a confiança e uma meta traçada, que no dia da minha apresentação eu falei, 2 momentos que a gente tem que levar muito em consideração aqui. É o momento que a gente está aqui, que tem que fazer de tudo para deixar no mínimo onde estamos encontrando Concórdia nesse momento, que não é numa Série B do Catarinense, e chegar vivo na última rodada, com condições de brigar por um acesso. E prontamente entenderam isso, a gente foi para dentro de campo, lógico, aí já mudei algumas coisas que estavam vindo, tanto da parte tática, bola parada, defensiva, ofensiva, enfim, todos aqueles predicativos que a gente adota, né, para uma equipe de futebol. E aí o resultado veio, que foi mais bacana. O resultado veio, a cada resultado, sentia com a harmonia, uma energia muito boa, muito bacana, e foi contagiando, e os objetivos a cada jogo ia passando e aumentando, e a confiança. E aí, graças a Deus, né, a gente conseguiu mudar a chave, foi o que eu falei, no sentido de 4 resultados negativos, a gente transformou de 7 jogos, 21 pontos, a gente fazer 19 pontos, e mudar toda a história. Porque até então, no jogo final da fase, o Barroso era a melhor campanha, e nós precisávamos vencê-los lá em Itajaí para a conquista do acesso. Olha que, né, a situação que nós estávamos, né? Então a gente teve todos 7 decisões. E no domingo de manhã. No domingo de manhã, aquele gramado um calor, sintético. Um gramado sintético, diferente, né, do que a gente está acostumado, mas aí com aquele entendimento, aquela amizade, né, um padrão de jogo muito bacana que por parte dos atletas foi entendido. E a gente vai e faz um jogo muito bacana. A gente trabalhou muito bem aquela semana, a gente trabalhou a cabeça dos jogadores, a gente trabalhou, né, na chegada do hotel, passamos um vídeo muito bacana, montamos um vídeo muito bacana para esses jogadores. E foram para dentro de campo e fizeram o melhor deles, e o melhor deles não resultou no quê? Na vitória. Né? A gente brincou até que a gente precisava meio gol, Badá, que era só passar, não precisava tocar na rede, né? Era só passar a linha. E aí vai e faz um jogo, né? Melhor jogo, dá para dizer assim. Espetacular. 4-1, né? E poderia ter sido mais, com todo respeito, foi a equipe do Barroso. Mas naquele dia, tu olhava para os meus atletas, eu percebia isso, que no olhar deles eles estavam querendo. E foi produzido muito dentro de campo para que aqueles 4-1, que todo mundo achou que foi uma surpresa, né? E aí, em cima disso, já mudou tudo, fez a melhor campanha, acaba em primeiro, inverte o mando da final, né? E, claro, o principal foi a conquista do acesso. Então, foi bacana demais, né? Sim. Foi bacana demais. E aí conseguiu, né, o objetivo principal de uma diretoria, de uma torcida, até mesmo de uma região, que era o acesso. Não, é verdade. Uma conquista importante para o Celso Rodrigues e para a Concórdia, que tem todas as condições de ter um
um bom time agora na Série A. E faltou a cerejinha do bolo, que foi o título, né? Mas o mais importante foi a conquista para o acesso. Só que o pessoal reclama muito da arbitragem, né, Celso? Tanto é que eu vi que na festa da entrega da premiação, lá na federação, o pessoal do Concórdia, aqueles que foram escolhidos, em protesto, nem foram lá para Balneário Camboriú. São duas, a gente tratou assim, seriam 7 decisões, né, da fase. E aí a gente chega, por mérito, merecimento de um grupo de atletas, de um trabalho, né, se credencia a disputar uma final. A gente joga na quarta-feira, a logística muito complicada, a gente jogou no domingo lá o jogo do acesso, volta a Concórdia, já desce na terça para jogar na quarta, já volta, enfim. Né? E no jogo de domingo, realmente, a gente se preparou para um grande jogo e também a gente ter a conquista, né? O título, né? E aí, antes estava falando do Inter, da questão de desorganização, né? E eu falei para os meus jogadores após o jogo, né, que é o pior clima que tem quando tu perde, principalmente uma decisão, da maneira como perdeu. Não a maneira como a gente leva o gol, mas eu fico mais chateado e triste da maneira como do jeito que a gente levou o gol. Por quê? Trabalha muito isso, e foi trabalhado, a gente conversei com os atletas bastante disso aí, e aí veio o momento da desorganização e da... Exatamente. Detalhe, quando eu falo em desorganização, por exemplo, nunca deu certo esse negócio, e tu é treinador, sabe melhor do que nós. No desespero, tira um zagueiro para colocar um atacante. É pedir para perder, é pedir para tomar gol. E a conta pro Derelmo vem na hora. A primeira bola que o Saraforo pegou lá no ataque, perdeu, e justamente onde era para estar o Vitor Cuesta, não tinha ninguém. Estava só o Edenilson, que é o volante de zagueiro, aí o Flamengo matou o jogo. E um dos pontos fortes nossos foi sempre a organização. Organização, uma equipe sempre bem organizada, sempre bem postada, sempre distribuída em campo, com um padrão de jogo. E naquele momento a torcida já estava fazendo... Acho que foi o que doeu mais em todos lá, que a torcida já estava fazendo a festa, os últimos segundos, nem dá para dizer que é o último minuto, a falta da concentração. Foi aonde baixou o nível de concentração por parte de alguns atletas, que influenciou nos demais e aonde a gente pagou muito caro por essa desconcentração. Sempre falei para o jogador, a tomada de decisão de um atleta, ele influencia nas demais. E naquele momento, eu vou dar um exemplo aqui, se tu me permite, mano. Sim. Se nós estivermos nesse mesmo posicionamento aqui e nós invertermos, eu estou no teu lugar. Se tu perceber, não, aqui está errado, não é aqui. Então foi a falta de coisa, porque concentração um jogador que não marca dentro da área foi marcar dentro da área, o que era da barreira o que estava dentro da área, então perdeu um pouquinho o foco e aí pagou-se muito caro. E realmente, questão da arbitragem, não gosto muito de reclamar de arbitragem, até porque estou sempre instruindo meus atletas para que eles tenham foco no outro jogo, no trabalho. Esqueça a arbitragem, esqueça o que vem de fora, mas só no trabalho. Mas vale ressaltar realmente, e aí foi onde a diretoria, o torcedor, todos os atletas, todos protestaram, realmente não houve a falta. A gente olhou muito, né, depois, daquele momento, da mesma posicionamento que onde ele marcou a falta, se o atleta do Barroso tivesse feito o chute, tivesse feito o gol dali, a gente pelo menos estaria mais conformado. Mas realmente não houve a falta. Então, e claro, a desconcentração nossa, 95% culpa nossa e o restante... Mas o importante é que conseguiu o acesso e presente... O título não veio, né, para coroar o trabalho, mas para nós aqui, obrigado. Parabéns aí para o Concórdia, parabéns para a diretoria, parabéns para o Celção, para a comissão técnica, parabéns aí para os patrocinadores. Está na Série A, está na primeira divisão e com certeza o Celso Rodrigues só falta assinar o contrato, certamente vai... Até porque está muito bem representado, agora é atleta da Tax Sports, é isso? Tax Sports, que é uma turma forte aí, inclusive menino neném, né? Então, só assinar o contrato e preparar o time para o ano que vem. Só completar ali, Badá, realmente o título não veio, no caso o troféu, né? Mas veio o acesso, que ele tem um peso e um valor bem maior realmente do que o troféu do título, porque o Concórdia precisava e realmente merecia estar agora de volta à Série A, né? A gente está conversando, né? Essa semana lá o presidente, a diretoria, a gente bateu um papo ontem antes de
fazer os acertos com alguns, né, os atletas que estão lá. Essa semana aí mais é para isso, né? E lógico, né, como tu falou aí, ataque hoje é pelo Alexandre Puma, o Tenedini, o Carlinhos e o próprio Neném, né, nosso canhota de ouro aí, o Neném começando uma outra trajetória na sua carreira que, né, dentro de campo foi vitoriosa, dispensa de comentários. E o Neném e o Alexandre estavam lá em Concórdia, né, conversando com a diretoria. E está se ajustando. Tá? O interessante e o importante até ressaltar que partiu, né, realmente o interesse do Concórdia para que a gente desse sequência e continuidade de trabalho, né? E, lógico, o Alexandre e o Nenê estão mais por dentro, deixei mais com eles que são os representantes oficiais, né, do Celso Rodrigues, para que eles também possam estar sentando com a diretoria e ajustando tudo. Tão logo a gente consiga, né, esse acerto ou não, né? Se o Alexandre e o Nenê vão passar a informação. Mas é interessante que é das duas partes, né? Com certeza. Parabéns, Celso, sucesso. Obrigado aí pela participação com a gente aí. Prazerzão. Eu que agradeço a oportunidade. Tá aqui o homem que ganhou do São Paulo lá no Morumbi, né? Diante de 43 mil torcedores, meteu 4 no Fluminense, né? São jogos que com certeza tu não esquece também. Falando nisso, Badá, e até bom lembrar, eu gostaria só de acrescentar um negócio. Daqueles 4-1 lá do Barroso, e eu comentei com a comissão e algumas pessoas da diretoria, muito parecido com aqueles 4-1 do Fluminense. Lá no Maracanã. Nós fizemos, na verdade, 5 gols lá no Maracanã. E contra o Barroso foi 5 gols. Um gol contra do zagueiro, e o Barroso um gol contra do zagueiro, o número 3 lá no Maraca e um Barroso também o número 3. Muita coincidência, boa lembrança aí dessa galera aí. Quem sabe um dia volta, né? Quem sabe um dia volta, porque carreira de treinador é assim mesmo, mas... Parabéns e boa sorte, sucesso na sequência. Bom, os atletas Ana Cecília Serino e também o Christian Cunha de Xanxerê participaram do torneio internacional Novice Jiu-Jitsu, lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, hein? O Christian Cunha é faixa roxa e ficou vice-campeão na categoria até 64 quilos. A atleta Ana Cecília Serino também garantiu um lugar no pódio. Faixa branca, agora ela é vice-campeã mundial da categoria Master, do peso pluma. A gente, inclusive, eles gravaram um vídeo e a gente vai republicar agora aqui esse vídeo muito bacana do pessoal aí, falando desse momento, essa conquista importante de Xanxerê. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Christian. Eu sou a Ana. Então, estivemos participando em Las Vegas nesse final de semana do Campeonato Mundial da IBJJF, órgão máximo do Jiu-Jitsu se tratando no mundo. Conseguimos ficar em segundo lugar nas nossas respectivas categorias. Confrontos difíceis, nível muito alto, pessoas bem treinadas, fortes, e então a gente conseguiu dar o nosso melhor aí e saímos satisfeitos com o nosso resultado. Obrigada aí, gente. Sucesso ao pessoal, parabéns pela conquista lá nos Estados Unidos, hein? Bom, terça e quarta são dias de rodada da Copa RIC TV, hein? Os resultados e a próxima rodada você confere agora. Pela chave B, o CSM venceu por 2-0 o time do Valt. Pela chave G, a A3S Peças empatou em 0-0 com a JL Mecânica Pesada. Pela chave C, a Rede Sul Consórcios venceu por 3-2 a incorporadora Mesomo. No boliche Esplanada foram 2 partidas. O Unidos FC venceu por 3-2 a equipe da Europa FC pela chave G. Pela chave E, a Casa dos Motores perdeu por 4-3 para a Industriale. Na quarta-feira foram 2 partidas. Pela chave A, a LP Manutenções perdeu por 4-3 para a Cetric. Também pela chave A, o time do Boa Vista perdeu por 5-2 para o Nando Som. A rodada continua nesta sexta-feira. No Guatambu Society, às 7h30 da noite, pela chave D, tem Camargo FC contra Alto Posto V8. Às 8h30 da noite, tem Acazel pegando a equipe do Papelão União. No Campo do Beco, são mais 3 partidas. Pela chave G, às 7 da noite, tem Santa Massa pegando a equipe da Animal Vet. Pela chave B, às 8 horas da noite, tem Metelho Gole contra Star de Stars FC. Também pela chave B, às 9 horas da noite, tem Rio Auto Center pegando a equipe de Ceará Niterói FC. No sábado, são mais 4 partidas no Guatambu Society. Às 2 da tarde, pela chave F, tem Rodofrio contra a União Caxambu do Sul. Também na chave F, às 3 da tarde, o Belvedere pega a equipe da CDC Industrial. Também na chave F, às 4 da tarde, a Fibratec enfrenta a Niju. E às 5 da tarde, pela chave D, tem Chapeação e Pinturas Performance contra a Oficina do Celular FC. Na sede Grenal, são mais 5 partidas no sábado.
Pela chave C, às 2 da tarde, tem o Ajax enfrentando o Cumpas. Às 3 da tarde, pela chave A, o Atlântico Chapecó pega a equipe da empreiteira Leseux. Na chave D, às 4 da tarde, tem EFAP Bols contra a Tranqueiragem FC. Pela chave E, 5 da tarde, tem Platina Pinturas contra Bom Retiro FC. Às 6 da tarde, tem os Meninos da Vila pegando a JJM Pavimentação Pavoste. Na segunda-feira, pela chave E, às 8 horas da noite, no Guatambu Society, tem Sede Maciel pegando Barbáqua. E no domingo tem a primeira rodada da categoria feminino. Pela chave B, tem FCS contra Santiago e Animal Vet. Às 2h50 da tarde, pela chave B, Elas do Campo enfrenta a União FC. E às 13h40 da tarde, tem Posto Alfa contra Santiago. É a rodada cheia da Copa RIC TV Record. Vamos para o abraço para a gente fechar o esporte aqui. Quer começar, Pradão? Não, por favor, você tem a preferência. 300 mil abraços aqui, ó. Está ancorando? Abraço para o consulado oficial Flapecó, né? Abraço aí o pessoal do Flapecó aí, grande abraço. E também o Flachachim, o Orley é um dos participantes aí. Abraço também aqui para o Antônio da Silva, do Passo dos Fortes, está sempre ligado com a gente, seu Antônio. Também aqui para o Thiago Riboli, de Passo Fundo, está assistindo a gente. Obrigado por cair na audiência, está no aniversário hoje. Parabéns, muitos anos de vida. É primo do meu amigo Diego Dalazen. Também para o Clair da Eva Mate Verdelândia. Ele, inclusive, manda abraço aqui para os filhos, a Maísa, de 2 anos, e o Gustavo, de 9 anos. Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E também para o colega Rodrigo Gonçalves, de aniversário hoje. Ontem estava caminhando um pouco pela cidade, encontrei o pessoal fazendo entrega dos cachorrinhos, quando pegam para dar banho e coisa, né? Eu não posso falar o nome da empresa, mas o pessoal estava no carro de uma empresa. Estava lá o motorista, que não disse o nome, ele disse assim: manda um abraço para minha colega Janice, que assiste todo dia. Um abraço para Janice, para o seu colega de trabalho aí, pessoal que estava ontem entregando uns cãezinhos no final da tarde. E um abraço para o meu amigo Sargento Fernandes, da Reserva Remunerada da Polícia Militar. Ele e a esposa, a Rosânia, estão completando hoje 32 anos de casado. Felicidades aí para vocês, moçada. Gente boa. E o meu abraço especial vai para nossa querida Adriana Balbinotti, a grande Dri, que por muitos anos foi nossa colega aqui na emissora. Mas foi nossa chefe. Nossa chefe, né? E que ficou marcada. Por isso estou aqui, Serginho. Exatamente. E eu também. E eu também. Então a gente tem um carinho muito grande pela Adriana. Um abraço, um beijo, parabéns, Adri, e muitas felicidades de toda a turma aqui da RIC TV. Alguém sussurrou aqui no meu ouvido, se ela soubesse... mas eu tenho que agradecer. Se ela soubesse o que ela fez. Um abraço, gente, até amanhã. Eu acho que era isso que tu queria falar. Ela foi né? me resgatar lá de Caçador e eu tô aqui indo para 13 anos, Adriana. Viu o que você fez? Que bom. Obrigado, que Deus abençoe sempre. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu.